Então, pessoal, uma coisa que eu gostaria de pontuar é que, além dessas inflamações, dessas questões sistêmicas todas sobre o autismo, e que a gente começou agora nesse novo tratamento, né, da medicina integrada, que ainda está no início, né, que também está fazendo aí muitos exames, né, para poder olhar direito o que é, e como eu falei, a gente tem que olhar todos os aspectos, né? Além de tudo isso, né, e que ela também tem passado muito mal, como eu falei, a gente está nessa investigação para ver se não tem outra coisa por trás, alguma coisa que já tenha se desenvolvido, alguma coisa pior, né? Então ela tem tido dor todos os dias, né, como eu tenho falado, e por causa dessas dores, a gente tem que, além de continuar a investigação no ambulatório, além dos novos cuidados que a gente começou, que estão no início ainda, né? Além de toda essa investigação, a gente tem ido muito na urgência, porque não tem outra opção. A investigação de ambulatório, ela não é mágica, né? Ela demora, mesmo na rede privada, tudo demora. Plano de saúde, qualquer lugar que a gente for, nada é automático, né? Então, aí o que acontece? Então demora toda essa investigação. E ela tá num ponto de dor que ela tá tendo aumento de sintomas e das crises, e a dor vem aumentando. E aí ela não pode ficar sem essa medicação de dor, e muitas vezes não está resolvendo a medicação para dor. Mas a gente tem seguido tudo direitinho, feito as dietas, seguido esse novo tratamento, que, como eu falei, tá no início. Isso é uma coisa para longo prazo, muito, muito longo prazo mesmo. Além do novo tratamento também, ele investigar. Então tá tudo muito no início, e só que ela não tá tendo essa condição de esperar. E aí a gente tem que correr na urgência, como eu falei, para ver o que tá acontecendo ali na hora, e ter esse cuidado, e se precisar internar, por exemplo, internar, né? Porque, igual eu falei, ela tá no ponto da gente não conseguir ficar com ela em casa. Às vezes precisa de uma medicação de dor que seja venosa para controle álgico, né? Que é o controle da dor. Às vezes precisa de um exame que seja feito assim rapidamente para detectar se não está tendo, né, alguma complicação maior. E além de tudo isso, ainda tem a pandemia, porque eu tive sintomas, né, da Covid, tive muita falta de ar, alguns dias. Eu quase morri aqui em casa porque a falta de ar chegou muito e eu fiquei bem debilitada. E eu procurei urgência, só que você chega na urgência, eles não estão fazendo teste, né, para Covid. Então a pergunta ficou no ar, se era ou se não. E por eu estar passando mal, quando eu estava passando mal, eu não fui. Quando eu pude ir, que eu sou uma pessoa sozinha, eu e Deus e a minha filha, aí eu estava um pouco melhor. Aí eu chegando lá, eles vê se você está respirando, algumas coisas, e aí você volta para casa, assim, muita coisa, né? Infelizmente, né, as urgências parece que limitaram, sei lá, o que aconteceu. Então, você chega lá, não faz muito exame, não vai muito a fundo, e você fica na incerteza e passando muito mal, e sabendo o mal que você está passando em casa. Então, tá muito falho o sistema público, tá muito falho mesmo. As urgências também têm sido algumas que a gente tem passado também, estão com esse problema, né? Então, assim, uma pessoa até se levantou para poder estar ajudando a dele com um plano de saúde, né? Mas ela vai pagar só por um ano. Depois disso, se a gente não, ou a gente se vira para continuar, ou, né, ela vai ficar sem plano. Mas nesse um ano, e aí a gente foi em urgência de plano, e é a mesma coisa. A mesma coisa a gente tem passado nesses lugares. E o que acontece? Então, aí eu tive esses sintomas, a dele começou a ter depois os mesmos sintomas. Então, a condição dela, que já estava agravada, piorou ainda mais e começou a ter os outros sintomas novos que parecem com os sintomas da Covid. E o problema é que a gente vai nas urgências e algumas ambulatórios, alguns atendimentos, e o pessoal mal interpreta ela.
Esse que é o problema todo. Então eles levam tudo pro lado da questão psiquiátrica, até mesmo na urgência de plano. Eles levam tudo, não olham, não consideram que você está falando, a gente tem tido problema. Tudo isso que eu falei sobre o autismo, muitos não têm a ciência e também não quer escutar a respeito disso, né? E a gente tem sofrido por causa disso. Eles não sabem interpretar bem ela. E quando a gente fala, informa, que a nossa função é informar, né? A respeito do quadro, a respeito da pessoa, de como lidar e tratar, eles te ignoram, né? Não te escutam e muitos até perdem a paciência. Então a gente tem sofrido, né, com os profissionais, e só assim, de urgência, de plano, às vezes até particular, e principalmente de urgência. E aí a gente tem sofrido nisso aí, e às vezes ir vindo para casa, né, com problema, e a dele sofrendo com essas dores todas. Então é uma outra coisa que eu queria estar pontuando, né, a respeito disso, né, de tudo que a gente tem passado, né, a gente tem sofrido aí, e só mesmo alguns poucos profissionais, igual lá na medicina integrada, que conseguem entender mais. Porque os outros não entendem, não procuram entender e não querem te ouvir. E aí acaba te expondo ao sofrimento, expondo minha filha ao sofrimento. Então é um outro problema que a gente tem enfrentado.